Olá, muito boa noite para você. O setor de infraestrutura do estado começa o ano com otimismo, apesar do grande desafio de concluir várias obras importantes para a capital e o interior. A logística e a época de chuvas tornam esse trabalho ainda mais difícil, principalmente para a construção de rodovias. No maior estado do Brasil, os desafios na infraestrutura são proporcionais à dimensão territorial. No interior, estradas e rodovias sem pavimentação. E na capital, trânsito travado sem fluidez fazem parte da rotina do amazonense. Para tentar reduzir esses problemas, desde o ano passado, o governo do estado fez um dos maiores investimentos dos últimos anos, 1 bilhão e 700 milhões de reais. Fazer infraestrutura no Amazonas realmente é uma situação ímpar, né? Nós temos questões muito peculiares na nossa região que precisam ser levadas em conta, sim, né? Mas nós estamos preparados para enfrentar, né? Rodovias, estradas e vicinais são o maior desafio. Na região metropolitana, a expectativa é pela conclusão da duplicação da rodovia AM070, que interliga Manaus a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. 10 quilômetros foram entregues, mas ainda faltam 33. Aqui na capital, ao menos 3 grandes obras estão em andamento para melhorar a infraestrutura. Uma delas é esta aqui, a construção do Anel Sul, que vai interligar a Avenida Santos Dumont, a Torquato Tapajós e a Governador José Henriques. A previsão de entrega é para dezembro deste ano. Mas, assim como no interior, o grande desafio são as condições climáticas. É que nesse período do ano, com muitas chuvas, boa parte das obras está assim, parcialmente parada, com apenas alguns homens trabalhando. Em um estado que requer uma logística, um estado em que as chuvas iniciaram em outubro, isso deu uma prejudicada grandemente no nosso avanço de obra, mesmo assim nós conseguimos sair com saldo positivo no ano de 2019. Além dessas obras, outras entraram no pacote de investimentos, como a construção do Hospital do Sangue e as do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus. No caso do Prosamin, boa parte das obras já foi entregue. As do Hospital do Sangue ainda aguardam conclusão. De acordo com o secretário de Infraestrutura do Estado, os empréstimos feitos pelo governo são uma garantia de que todos os projetos vão ser executados. Isso permite com que a nossa exigência, a nossa fiscalização seja muito mais forte e possa dar a melhor obra no melhor espaço de tempo e no menor custo para a população amazonense. E o Amazonas tem registrado um bom desempenho no setor de avicultura. Hoje o estado já é o maior produtor de ovos da região norte e o 5º do país. Só em 4 municípios amazonenses, a produção chegou a mais de 1 milhão de caixas. No ano passado, o Amazonas produziu aproximadamente 1.300.000 caixas de ovos em mais de 400 granjas. Isso tornou o estado o 5º maior polo do Brasil e o maior da região norte na produção de ovos. O estado do Amazonas, com toda essa dificuldade de acesso ao insumo, a maior parte dos insumos, principalmente que é o que pesa mais, é a ração, né? Os insumos para fabricar ração vem praticamente todo de fora. Com todas essas dificuldades, problemas de logística, que às vezes na seca dificulta você trazer o produto de fora, a gente ainda está ali se destacando. Nesta granja em Rio Preto da Eva, o aproveitamento da produção chega a 95%. Os ovos passam por um rigoroso processo de qualidade. Em seguida, são selecionados por tamanho e já embalados. Os ovos vêm ganhando espaço na mesa dos manauaras. Isso por conta do aumento no valor da carne bovina, que chegou a 35% no final do ano passado. A busca pela proteína alternativa aumentou no comércio. É claro que quem ganhou com isso foram os produtores. Eu acho que até o fim de 2020, eu acho que a nossa expectativa é até chegar a 25 mil a 30 mil aves em produção. Os municípios que mais se destacam na produção de ovos são Manaus, Iranduba, Manacapuru e Rio Preto da Eva. O desenvolvimento das granjas acaba levando à criação de novos empregos para quem mora próximo do centro produtivo. Aqui, por exemplo, essa granja aqui nas F7,
todos os funcionários residem aqui no município e no próprio ramal. Isso consegue fomentar a economia local. Para este ano, o desafio para manter essa alta produção é a legalização dos produtores através do selo de inspeção estadual. Rio Preto da Eva é o terceiro município com maior número de granjas com serviço de inspeção instalada. Nós temos esse desafio muito grande, porque se a gente for analisar, ainda temos poucos processos registrados. Esses protocolos para a instalação de serviço de inspeção atende a uma esfera, desde a esfera federal. Isso é um protocolo que atende à legislação. Então, é a ADAF aqui no estado, é a ADAF que faz a instalação desse serviço. Então, os produtores que queiram ter esse serviço instalado, procurem nossos escritórios da ADAF. Ou seja, é uma forma da gente fazer com que o produto que chega na mesa do consumidor, ele chegue de forma saudável. Reduziu em 78% em dezembro do ano passado o número de mortos do trânsito no Amazonas em relação ao mesmo período em 2018. Foram 8 mortes em dezembro de 2019. De acordo com a Secretaria de Segurança, é o menor índice desse tipo de ocorrência registrado nos últimos 10 anos. 14 quilos de maconha foram apreendidos no Rio Solimões em uma embarcação que vinha de Tefé para Manaus. Em Maués, a polícia encontrou 300 pés de maconha. Em Presidente Figueiredo, adolescentes foram apreendidos com drogas escondidas dentro de rambutãs, um fruto típico da região. E em Humaitá foram apreendidos 14 celulares, além de carregadores e chips que estavam em um pacote no telhado do presídio do município. Os guardas ainda revistaram a área, mas nenhum suspeito foi encontrado. A polícia investiga o caso. E uma criança de 9 anos morreu após ter sido atingida por uma bala perdida na noite dessa quinta-feira em Manaus. Renan Souza da Gama brincava na rua Amazonas, no bairro Novo Aleixo, quando houve um tiroteio. Segundo a polícia, a troca de tiros teria sido entre facções rivais pela posse de uma boca de fumo na região. O menino chegou a ser levado para o pronto-socorro Joãozinho, na Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar esse caso. E os desafios diários enfrentados por motoristas de transporte de aplicativo foram debatidos hoje aqui em Manaus. E a violência ainda é um dos maiores problemas. De janeiro a outubro do ano passado, por exemplo, 8 motoristas morreram e cerca de 400 foram vítimas de assalto, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Matias é motorista de aplicativo há 2 anos e, assim como muitos, já foi vítima de assaltantes. Hoje nós temos por volta de 4 assaltos a motoristas por aplicativos por semana. Em Manaus, são cerca de 30 mil profissionais que trabalham com o sistema por aplicativo. Nessa sexta-feira, alguns deles participaram de uma audiência pública para discutir soluções para melhorar a segurança tanto dos motoristas quanto dos passageiros. O foco aqui é trazer as empresas para um diálogo, para que nós consigamos estabelecer regras mais rígidas para esse transporte. Com essas regras, nós vamos conseguir garantir mais segurança para os passageiros e também para os motoristas desse sistema. Para este defensor público, uma das soluções seria avançar na tecnologia para reduzir os casos de assaltos e furtos, como a instalação de programas de acionamento da polícia em situações de risco. Com o aplicativo da tecnologia, do monitoramento, com a Polícia Militar, a Polícia Civil, CIOPS e outro órgão que possa também dar esse apoio em segurança. Essa audiência foi realizada depois de muitas denúncias que foram feitas nas delegacias, tanto pelos motoristas quanto pelos passageiros. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, desde 2019 o órgão vem buscando soluções de monitoramento para tentar evitar esses tipos de crimes durante as corridas, mas que ainda falta trabalhar mais e melhorar esse sistema agora em 2020. A participação deles é importante, né? Dando opiniões, dando algum apoio que esses motoristas dizem que não tem. Temos aqui a participação principalmente da Defensoria Pública, né, que vai entrar nesse trabalho. A empresa que não quiser participar
vai ser chamada judicialmente através de ações propostas pela Defensoria. Para quem usa os aplicativos, uma das dificuldades é identificar se o motorista ou o passageiro é de fato quem aparece na plataforma na hora da corrida. A dica que eu dou para todo passageiro, antes de entrar no carro, peça para o motorista do aplicativo baixar um pouquinho o vidro, identifique ele se é realmente o motorista que você pediu no app e entre no carro com segurança. Só assim nós dois, eu, motorista e passageiro, estaremos seguros numa viagem tranquila. Bom, que saiam logo das discussões e apresentem logo medidas eficazes na prática. Veja a seguir, recomendação do Ministério Público alerta sobre abusos na lista do material escolar. Agora são 8h11. A Crítica na TV volta num instantinho só. Estamos de volta com a Crítica na TV e todo mês de janeiro é a mesma coisa. Pais de alunos correm contra o tempo para a compra do material escolar. O problema é que muitas escolas ainda insistem em pedir itens proibidos. E até o Ministério Público do Estado já divulgou uma recomendação para as instituições de ensino. A recomendação é baseada na Portaria 001 de 2016, que considera prática abusiva contra o consumidor a solicitação de produtos de uso coletivo na lista de material escolar enviadas aos pais. Se vem observando ao longo desse período é que muitas das vezes essas listas contêm itens que não são de uso exclusivo ou individual de cada aluno. Ou seja, a própria escola ela tem que ter em conta de que a mensalidade por si só deve sim conter os seus custos, né? Existem 64 itens que não podem ser solicitados, como álcool, algodão, balões, caneta para lousa, carimbo, cartolina, cola, copos descartáveis, fitas e papel higiênico, entre outros. Enfim, são materiais que venham, de uma certa forma, a trazer um prejuízo para a relação de consumo. O Procon Amazonas notificou as escolas solicitando o envio de cópias das listas de materiais para que fossem analisadas pelo órgão, mas apenas uma unidade cumpriu a solicitação. Apenas uma escola enviou a lista e as demais estão sendo notificadas. Nós começamos a fazer as notificações no dia 6 de janeiro. Acredito que hoje finalize a notificação de todas as escolas particulares que nós temos conhecimentos, é importante dizer isso. As escolas que não cumprirem as recomendações podem ser multadas. Os pais que encontrarem alguma irregularidade devem fazer denúncias para o número 0800 092 1512. E quem tem o benefício de gratuidade pelo sistema Passa Fácil precisa logo atualizar os dados, hein? O usuário, inclusive, corre o risco de ter o cartão bloqueado. A atualização deve ser feita na sede do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, em Flores, ou no Shopping Felipe Dal, no Jorge Teixeira. O chamamento é exclusivo para os usuários com gratuidade permanente no transporte público e com vencimento em janeiro, fevereiro e março. Elas não precisam agendar, tá? Porque a gente trabalha por sistema de agendamento. Mas essas pessoas com benefícios permanentes, que são as pessoas com deficiência, com vencimento de janeiro a março, elas não precisam agendar. A Patrícia tem dificuldade de locomoção, não fez a atualização dos dados e acabou tendo o cartão bloqueado. A gente precisa, né? Porque a gente utiliza o ônibus, né? E a gente precisa, só por isso mesmo. Importante. Para mim é. Segundo o IMMU, a atualização dos dados é uma forma de evitar fraudes e que o usuário tenha o cartão bloqueado. Existe uma lei que vem falando todos os critérios de como acontece a questão de punição. Ela não vai perder o benefício de forma imediata, mas vai ser suspenso por um período. Ela assina um termo de ciência, onde ela fica completamente ciente de todos os pontos, né, do que pode acontecer com ela até chegar um período de que ela pode perder o benefício dela de forma total, não mais parcial, mas sim total. O horário de atendimento para a renovação do cartão Passa Fácil gratuidade é de 8 da manhã às 2 da tarde. E as empresas de construção civil do Amazonas têm até o próximo dia 16 para se adaptarem a uma nova norma. O IPAAM pede agora mais detalhes e o local de destino dos resíduos sólidos produzidos em obras.
Em Manaus, a maior parte de restos de construções é levada para o aterro sanitário, mas esse não é o destino correto para todos os tipos desse resíduo. Procedimentos como dragagem dos rios, por exemplo, podem ter material contaminado e toda a areia retirada precisa ser colocada em um espaço adequado para evitar problemas ambientais. Segundo o Instituto de Proteção da Amazônia, na capital, apenas um espaço está no processo de ser habilitado para receber esse lixo. Essas áreas precisam estar adequadas para ser implantadas as infraestruturas que elas necessitam. Por exemplo, a drenagem, possivelmente a impermeabilização dos seus leitos e outras coisas, como impermeabilização dos taludes, as drenagens, e não estar em contato com determinadas áreas, por exemplo, residenciais próximas. Por meio de uma portaria, agora o IPAAM exige que as construtoras detalhem cada material que vai ser descartado e informe o destino de todos eles. Como que eu vou fazer o descarte? Quais materiais eu vou descartar? Em que momento eu vou descartar, para onde vai esse material. Então, de certa forma, a portaria é mais uma regulamentação da exigência, de como, a partir de agora, vai ser exigido do construtor como ele deve fazer isso. A portaria foi publicada no dia 16 de dezembro do ano passado e foi dado um prazo de até 30 dias para que as construtoras procurem o Instituto. A ideia inicial é não fazer com que as obras atrasem, mas sim com que os empresários possam se adequar gradualmente. De acordo com o IPAAM, a responsabilidade de encontrar um terreno para o descarte é de quem inicia a construção e o órgão vai fiscalizar o cumprimento da medida. Geralmente trata-se de obra de construção civil, de obra de terraplenagem, construção de estrada, rodovia, etc. E aí ele define um local onde ele vai destinar esse material. Veja logo mais, Amazonas ainda é um dos estados que mais recebe refugiados. Segundo a ONU, cerca de 20 mil venezuelanos vivem atualmente por aqui. Daqui a pouco a Crítica na TV está de volta. Um levantamento da Agência da ONU para Refugiados mostrou que mais de 20 mil venezuelanos vivem atualmente aqui no Amazonas. E 3 anos após o início do fluxo migratório, muita gente continua a ver aqui no estado uma oportunidade de recomeço. Começar a vida em outro país. Missão difícil para quem chega cheio de esperança, sem ao menos saber onde ficar. Difícil porque alguns vêm com seu filho, alguns vêm só, alguns vêm a explorar por primeira vez. Este outro venezuelano chegou em Manaus há um mês. Ainda não encontrou emprego fixo. Por isso, passa o dia assim, na frente da rodoviária, vendendo lanche. Um amigo que me está ajudando para comprar pão. Um levantamento da Agência da ONU para Refugiados mostra que hoje são mais de 20 mil venezuelanos vivendo no Amazonas. Em todo o Brasil, são mais de 224 mil. Um número que não para de crescer. Todos os dias, novos migrantes chegam à capital à procura de ajuda. É em postos como esses que os migrantes venezuelanos recebem todo o apoio de que precisam para recomeçar. O primeiro passo é o pedido de refúgio. Aqui eles dão entrada na documentação e também tomam as vacinas. É nesse local ainda que eles podem pedir para ir para outras regiões do país, através do programa de interiorização. As pessoas elas são incentivadas a buscar documentação, uma questão de direitos básicos, e possam ser documentadas aqui e construir uma nova vida no novo país. Os postos chegam a atender cerca de 400 refugiados por dia. Boa parte crianças que ainda não entendem a crise que as obrigou a deixar o país de origem. Apesar das incertezas, todos querem uma chance de recomeçar. Mesmo que seja como o Jesus, que veio para cá, mas pretende ir em busca de oportunidade no Mato Grosso. Tenho muita esperança, apesar de que tenho 2 anos aqui, eu tenho esperança de trabalhar aqui para poder voltar à Venezuela. Tudo isso nada mais é que resultado de um país completamente arrasado economicamente. Enfim, a Crítica na TV vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia ao longo dessa semana.
Amanhã você acompanha a edição de sábado com a Tamires Claire. Boa noite. Até amanhã.